Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do programa Apocalipse Revelado. Neste programa nós vamos, versículo a versículo, texto após texto, revelar e estudar o livro de Apocalipse. Sabem que o livro de Apocalipse não é um livro sobre destruição, não é um livro sobre o fim do mundo ou sobre qualquer cataclismo. Não. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. E daí fizemos um jogo com estas palavras e intitulamos este programa Apocalipse Revelado. Porque é isto exatamente que o livro de Apocalipse nos fala. Ele é uma revelação de alguém. Uma revelação muito importante. E eu queria o desafiar em embarcar comigo nesta aventura. Uma aventura por águas, se calhar nunca antes navegadas, mas certeza que será uma aventura muito interessante. Vamos dissecar, versículo a versículo, todo o Apocalipse. Neste primeiro episódio, nós vamos nos focar na estrutura do livro. Vamos ver a introdução deste livro e vamos tentar entender como é que ele está organizado. E este estudo de hoje vai servir de base para todos os outros estudos. Aquilo que vamos mostrar aqui hoje vai nos ajudar a compreender os tempos, as ordens, os locais de todas as outras profecias que se encontram no livro de Apocalipse. Vai ser um estudo interessante e acompanhe-me exatamente nesse mesmo estudo. Sabem que o livro de Apocalipse é um livro um pouco diferente dos outros livros da Bíblia. Assim como Daniel é chamado, ambos são chamados livros apocalípticos porque apresentam linguagens simbólicas, linguagens que às vezes são um pouco estranhas, mas com um pouco de calma, com um pouco de paciência, buscando na palavra de Deus um pouco aqui, um pouco ali, vamos conseguir compreender o que todos estes símbolos querem dizer. Mas, como dizia eu, nós hoje vamos fazer uma introdução. E vamos começar, então, pela introdução do livro do Apocalipse. E este livro, nos seus primeiros 9 versículos, apresenta-nos o apóstolo João, que nesta altura estava preso na ilha de Patmos e não podia ir para lado nenhum. E foi precisamente nesta altura, já quando ela era bem avançada em idade, que Deus decidiu lhe revelar esta mensagem. Assim como a Daniel e as profecias de Daniel foram entregues também já numa idade bem avançada, João foi exatamente o mesmo caso. Mas de onde é que vem esta mensagem e para quem é que ela é? Vamos começar com o primeiro versículo e responder então a esta pergunta. No primeiro versículo diz-nos assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Então temos aqui um primeiro ponto. Qual é o primeiro ponto? É que esta mensagem vem de quem? Vem de Deus, o Pai. Muito bem. O que é que nos diz mais? Vamos ver. Esta é uma revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo. Então, no nosso diagrama nós temos aqui a mensagem do Apocalipse vem de Deus o Pai e é sobre Jesus Cristo. Mas tem mais um acompanhante. Querem ver? No versículo um pouco mais à frente, no versículo 10, nos diz: e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de uma trombeta. Então, no nosso diagrama vamos acrescentar. Esta mensagem vem de Deus o Pai, é sobre Jesus Cristo e foi inspirada por quem? Pelo Espírito. Então, tal como na criação, tal como em tantas outras partes na Bíblia, também Apocalipse nos mostra a ação dos 3 elementos da Trindade que juntos estão a trabalhar para trazer esta mensagem para, como vamos ver, João. Olha, continuemos aqui o nosso diagrama, temos mais uma participação. Apocalipse ainda 1 nos diz que elas foram enviadas pelo seu anjo que as notificou ao seu servo João. Então estamos a continuar com este diagrama. A mensagem do Apocalipse vem de Deus o Pai,
é sobre Jesus Cristo, foi inspirada pelo Espírito Santo e entregue pelo anjo do Senhor. E a quem é que foi entregue? Exatamente, foi entregue a João, a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Logo nos primeiros 2 versículos, nós já estamos a compreender um pouco o que é a mensagem do livro de Apocalipse. E o que é esta mensagem? Esta mensagem é sobre alguém. É sobre Jesus Cristo. Na realidade, o livro do Apocalipse é completamente centrada na personagem de Jesus Cristo. É interessante que ela não só percorre a história, mas, sobretudo, percorre os vários estados do ministério de Cristo. O que Cristo está a fazer desde que ascendeu ao céu após a sua morte e ressurreição. A partir deste momento, Jesus começou um ministério no céu. E o livro do Apocalipse é a descrição desse ministério e da intervenção de Cristo na humanidade ao longo da história. E esta revelação não termina na segunda vinda de Cristo, continua ainda para além disso. É, de facto, um livro extraordinário. E neste livro vamos conhecer melhor a Jesus Cristo. E neste livro vamos conhecer todos os ministérios de Cristo. E sabem, este livro tem um destino. É que no versículo 3 diz-nos assim: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Já vamos ver outra vez este versículo. Mas eu queria ler para acrescentar aqui no nosso diagrama. É que esta mensagem tem um destino. Eu vou ler a última vez este diagrama. A mensagem do Apocalipse vem de Deus o Pai. É sobre Jesus Cristo. Foi inspirada no coração de João, na mente de João, pelo Espírito. Foi-lhe entregue por um anjo que falou com ele. E foi recebida por João, mas tem um destino final. E esse destino final sou eu e esse destino final és tu. A mensagem de Apocalipse é para mim e é para ti. E por isso é uma mensagem fundamental para o nosso crescimento espiritual e para sabermos como Deus conduziu a história até aqui, até hoje, e como Deus vai conduzir a história no futuro. E este é um livro em que vamos descobrir coisas extraordinárias do futuro próximo que nos está a aguardar. Muito bem, mas sabem que várias correntes interpretam este livro de forma diferente. E eu queria vos apresentar os 4 principais métodos de interpretação do livro de Apocalipse. É claro que nós só vamos usar uma delas, mas queria brevemente focar este assunto que é importante. Então existem 4 principais métodos de interpretação. O primeiro, que estamos a apresentar no ecrã, chama-se o método preterista. O que é que isto significa? Significa que para nós, os acontecimentos de Apocalipse já estão todos no passado. E foram eventos que aconteceram por volta da altura dos apóstolos e principalmente por volta do ano 70 com a conquista de Jerusalém e pela destruição do seu templo. Muito bem. O segundo método é o método futurista, em que para nós hoje os eventos de Apocalipse vão acontecer totalmente no futuro. Ou seja, nada ainda se cumpriu. O terceiro é o método idealista e neste método Apocalipse é apenas um símbolo espiritual que serve apenas para a nossa edificação espiritual e não tem nenhuma relação com a história, nem passada, nem presente, nem futura. E por último temos o método historicista, em que a mensagem de Apocalipse tem eventos que se começaram a cumprir após a primeira vinda de Cristo, que se desenrolam ao longo da história da humanidade e que muitos já se cumpriram durante estes 2000 anos desde a primeira vinda de Cristo e alguns ainda se têm a cumprir
no futuro. Portanto, esta é a visão historicista, em que o livro do Apocalipse é quase um livro de história contado antecipadamente. É interessante que nós conseguimos eliminar imediatamente, logo no primeiro versículo de Apocalipse, duas destas visões. Porque, reparem, um método futurista diz que, para nós hoje, tudo o que está em Apocalipse está no futuro. E o método idealista diz que nada se cumpriu na realidade, porque isto é apenas uma alegoria espiritual. Mas logo no primeiro versículo do Apocalipse, diz-nos o seguinte. Olha, reparem e acompanhem comigo na leitura. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que quando vão acontecer? Nunca vão acontecer, é isso? De acordo com a perspectiva idealista, nunca vão acontecer. De acordo com o futurista, passaram 2 anos e elas ainda continuam no futuro. Então, imediatamente já excluímos duas opções, porque o texto é muito claro que nos diz que brevemente devem acontecer. Portanto, na realidade, Apocalipse refere-se a acontecimentos que são reais, que não são alegóricos e que contam uma história que brevemente ia acontecer porque, naquela altura que foi apresentada a João, estavam a começar a se desenrolar. Então, faltam-nos duas alternativas. Ou temos o preterismo, em que tudo aconteceu naqueles anos de vida de João, ou então o historicismo. E eu encontrei este quadro, não fui eu que o fiz, mas quero partilhar com vocês, que acho muito, muito interessante. E neste quadro nos resume estes quatro métodos de interpretação. E aquele que nós vamos usar durante estes estudos é o método do historicismo. Porquê? Não é o tema de hoje, mas em Daniel, que é o outro livro apocalíptico, que tem visões como as visões do Apocalipse, o próprio anjo que se dirige a Daniel, em Daniel 2, explica como se interpreta este tipo de profecias. E explica de uma forma clara que são profecias que se vão interpretando ao longo da história da humanidade. Eu até vou ler o que está escrito neste diapositivo, que nos diz: a validade do historicismo como método para a interpretação de Daniel e Apocalipse é fornecida pelo facto de que o anjo intérprete em Daniel usou esse método. Ora, se este método é aquele que o próprio Deus usou através daquele anjo para explicar a Daniel as profecias apocalípticas, então é exatamente esse método que nós vamos usar. E então nós podemos olhar para o nosso quadro de métodos de interpretação e selecionar o método que vamos usar, o método historicista. Os eventos em Apocalipse estão-se cumprindo desde a primeira vinda de Cristo. Estão-se cumprindo durante estes 2000 anos, estão-se cumprindo hoje e ainda se vão cumprir no futuro. Então, ao estudarmos o livro do Apocalipse, vamos estar a estudar duas coisas muito importantes. História dos últimos 2000 anos. História que está no futuro. Ou seja, eventos que ainda não aconteceram. Deus, através do Apocalipse, quer nos revelar o futuro que está adiante de nós. Muito bem. E agora sim vamos novamente ler o versículo 3, que há bocado li aqui na Bíblia para vocês, mas agora vamos ler no ecrã, que nos acrescenta algo de muito importante. Porquê? Esta é a primeira promessa de Deus no livro de Apocalipse. Vem no versículo 3 e é para mim e é para ti. Olha, prestem bem atenção a estas palavras. Bem-aventurado. Sabem que bem-aventurado é uma palavra um pouco antiga, já não usamos muito esta palavra. Atualmente diríamos feliz. Está bem? A tradução correta para hoje, digamos, seria... Aliás, versões mais modernas já dizem feliz. Então, eu vou ler até usando a palavra feliz, se me permitem. Vamos ler no quadro: feliz aquele que lê e feliz os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Esta promessa é para cada um de nós. Esta promessa é para todos que estamos a estudar este livro. Sabem que, ao verem este programa, estamos a cumprir com este versículo. Porque este versículo diz: feliz é aquele que ouve as palavras desta profecia. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia
E mais importante do que isso, feliz é aquele que as guarda. Feliz é aquele que cumpre o que está escrito. E então temos um desafio importante para nós. Não só ler, não só ouvir, mas também guardar estas palavras. Mas para podermos guardar, temos de saber o que elas querem dizer. E para isso, temos então este programa Apocalipse Revelado. Vamos então avançar e vamos ler então o versículo 4. Como eu disse, nós vamos ver Apocalipse versículo a versículo. No versículo 4 diz-nos o seguinte: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graças a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ok. Então, no versículo 4, nós começamos com os símbolos. Temos aqui o primeiro símbolo. Como vamos ver mais para a frente, temos muitos símbolos, alguns extremamente interessantes e alguns difíceis de interpretar. Mas este primeiro símbolo que acabamos de ler são os 7 espíritos. Ora, 7 espíritos? Como é que isto é possível? Porque nós sabemos que existe o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo, não são 7 espíritos. Sabem que o número 7 é muito importante no livro do Apocalipse. E como vamos ver, é um número que simboliza a plenitude, ou a totalidade, ou a perfeição. E é o número que mais vezes aparece no livro do Apocalipse. Se nós virmos no quadro, nós podemos ver que este número aparece em 31 versos de Apocalipse. E falam-nos muitas vezes de 7 igrejas, 7 estrelas, 7 anjos, 7 castiçais, 7 espíritos, como acabamos de ler no versículo 4. 7 igrejas, desculpem estar repetidas 7 igrejas, mas 7 selos, 7 trombetas, 7.000 homens, 7 pragas, 7 cabeças, 7 montes, 7 taças, 7 lâmpadas, 7 diademas, 7 trovões, 7 reis, só para dar alguns exemplos. De facto, o número 7 é um número importante do Apocalipse. É um símbolo importante do Apocalipse e vamos entender ao longo que estudamos o Apocalipse que realmente este símbolo quer dizer a plenitude, a totalidade. E por isso, quando João fala em 7 espíritos, está a falar da plenitude do Espírito de Deus a agir na nossa vida. Continuando, no versículo 5 diz-nos então, e da parte, 5 e 6 diz-nos, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sim, Cristo Jesus é a personagem principal do livro de Apocalipse. Ao estudarmos este livro, vamos conhecer muito mais acerca dele. Mas que Cristo é este que nos apresenta Apocalipse, é aquele que morreu por cada um de nós. Que quando João recebeu esta mensagem, há poucos anos atrás tinha estado pendurado na cruz para dar a vida para perdão dos meus pecados e dos teus pecados. É este o personagem que fala Apocalipse. É muito interessante esta perspectiva. Cristo é a parte central de Apocalipse. Do versículo 7 ao versículo 9, para terminar com a introdução, diz-nos o seguinte: passa de Cristo na sua primeira vinda, que morreu por cada um de nós, para Cristo na segunda vinda. Olha, vamos ler. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora temos aqui Cristo a falar para cada um de nós. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus. Aquele que é, e era, e há de vir, o Todo-Poderoso. É este personagem que nós vamos descobrir ao longo do livro do Apocalipse. Muito bem, esta é a introdução do livro do Apocalipse, mas eu queria dar um passo mais à frente. Não vamos estudar mais o livro hoje, mas vamos criar aqui uma estrutura que nos vai ajudar para todos os outros estudos. Ou seja, nós hoje vamos analisar a estrutura literária do livro de Apocalipse.
E ao estudar esta introdução já dá para perceber alguma coisa. Mas agora vamos pegar no livro e vamos mostrá-lo numa forma estruturada e vai-se revelar ser muito, muito interessante. Então acompanhem comigo nos slides que vamos apresentar e vamos analisar detalhadamente a estrutura deste livro. Isto vai nos dar várias perspectivas interessantes de como interpretá-lo. Ora bem, tem aqui um quadro que parece assim um bocado confuso, mas já vamos ver o que é que isto quer dizer, que basicamente nos fala do livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo. E tem aqui divididos as 10 partes deste livro. Quais são as 10 partes deste livro? Acabamos de ler uma. A primeira parte, que se encontra no canto superior esquerdo, que diz IN, ou seja, Introdução, foi a que acabamos de estudar. E a introdução é o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. A seguir, temos as 8 visões dadas por Deus a João. Essas 8 visões quais são? A primeira é sobre as 7 igrejas, a segunda é sobre os 7 selos, a terceira é sobre as 7 trombetas, a quarta é sobre as 7 cenas do grande conflito, a quinta são as 7 últimas pragas, a sexta, a queda de Babilónia, a sétima sobre a segunda vinda e a oitava sobre a nova Jerusalém. São 8 visões que Deus dá a João, perfeitamente distintas e perfeitamente divisíveis e vamos realmente estudar cada uma delas. E depois o livro termina com uma conclusão. Então temos 10 partes. Introdução, 8 visões e uma conclusão. Muito bem, já dá para a gente perceber um pouco isto, mas cada uma destas partes está relacionada com outra parte. O que é que eu quero dizer com isto? Olha, vamos olhar para o ecrã e temos aqui a laranja, a introdução e a conclusão. Ou seja, o início do livro e o fim do livro. Mas a conclusão e a introdução estão ligadas diretamente. Olha, reparem bem na linguagem usadas na conclusão e na introdução. Falam-nos na introdução sobre o testemunho de Jesus, em Apocalipse 1:2. E na conclusão diz-nos que Jesus para vos testificar. Na introdução diz bem-aventurado aquele que lê, e na conclusão diz bem-aventurado aquele que guarda. Também na introdução diz eis que vem, e na conclusão diz e eis que venho. Na introdução diz eu sou o alfa e o ômega, e exatamente as mesmas palavras são usadas na conclusão. Ou seja, nós vemos que existe uma ligação direta entre a introdução e a conclusão. Mas o mais extraordinário é que isto não acontece só com a introdução e com a conclusão. Todo o livro do Apocalipse, todas as visões estão ligadas com outra parte do livro. Por exemplo, a primeira visão das 7 igrejas está ligada com a última visão da Nova Jerusalém. Como é que podemos afirmar isto? Muito bem, vamos olhar para o quadro que nos diz. Reparem, da primeira visão fala Jesus anda no meio dos 7 castiçais. Na última fala Jesus é a sua lâmpada. Na primeira fala da árvore da vida. Na última fala da árvore da vida. Na visão das 7 igrejas fala da porta aberta. Na Nova Jerusalém fala de portas que não se fecharão. Na primeira das 7 igrejas fala eis que venho sem demora. Na outra eis que cedo venho. Na primeira visão diz Nova Jerusalém que desce do céu. E na última, Santa Jerusalém descia do céu. Concordam comigo que isto é demasiado para ser coincidência? E por fim, Jesus se sentou com o Pai no seu trono e na última visão, o trono de Deus e do Cordeiro. Mais uma vez, temos claramente aqui uma ligação muito forte de linguagem, de termos, entre a primeira visão das 7 igrejas e a última visão sobre a Nova Jerusalém. Mas o mais extraordinário é que não é só a introdução que se relaciona com a conclusão, nem a primeira com a oitava visão. Todas as 8 visões estão interligadas entre si. E a seguir temos então a segunda visão dos 7 selos, claramente ligada à 7ª visão sobre a segunda vinda. Mais uma vez, olhando para a linguagem, exatamente o mesmo. Porta aberta no céu, céu aberto. Cavaleiro em cavalo branco, seguido de cavaleiros com cavalos às cores. Cavaleiro em cavalo branco, seguido de cavaleiros com cavalos brancos.
almas dos mártires debaixo do altar que pedem o julgamento. E na sétima temos a alma dos mártires nos tronos que participam no julgamento. Na segunda temos vestidos de branco, na sétima visão temos vestidos de branco. Na segunda, os 7 selos nos diz reis, generais, etc. pedem a morte. E na sétima temos reis, generais, etc. que são mortos. Então, mais uma vez, nós temos aqui uma clara ligação. E como eu estava a dizer, não fica por aqui. Porque a terceira visão das 7 trombetas está diretamente relacionada com a quinta visão das 7 últimas pragas. Acontece exatamente o mesmo. Ambas falam da terra, ambas falam do mar, ambas falam de rios e fontes das águas, ambas falam do sol, das trevas, do rio Eufrates e grandes vozes nas 7 trombetas e grande voz nas 7 últimas pragas. Eu não sei o que é que vocês acham sobre isto, mas eu acho que isto é extraordinário. Sabem que João não tinha capacidade para fazer um livro assim. Só de facto alguém inspirado pelo Espírito Santo de Deus podia realmente fazer uma obra literária tão complexa, tão maravilhosa, em que tudo se encaixa de uma forma tão perfeita. E para finalizar, as últimas duas que nos faltam, que são o grande conflito, a quarta visão, com a sexta visão da queda de Babilónia. E mais uma vez, para não variar. Na quarta visão do grande conflito temos uma mulher, uma mãe, vestida de branco. E na sexta temos uma mulher, uma mãe, vestida de púrpura. Na quarta, sobre o grande conflito, diz uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, exatamente igual diz-nos a sexta sobre a queda da Babilónia. Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Em ambas temos uma mulher no deserto. Os filhos da primeira mulher são os que guardam os mandamentos de Deus. Os filhos desta outra mulher são prostitutas. Falam-nos também do testemunho de Jesus e ambas terminam falando também da queda de Babilónia. Agora, se calhar, olhando para este quadro, já compreendemos um bocadinho melhor. As cores das várias partes representam as várias ligações. Assim, a introdução está relacionada com a conclusão, a primeira com a oitava visão, a segunda está relacionada com a sétima, a terceira com a quinta e a quarta com a sexta. É, de facto, um livro extraordinário. É um livro que, quer literariamente, quer com a explicação do seu significado, faz com que a nossa mente explore campos nunca antes vistos. E para terminar, nós vamos concluir a parte da estrutura com aspectos que são muito importantes para nós compreendermos depois o resto do livro. E eu queria explicar que aquilo que está neste momento no quadro, este esquema, se for posto na maneira literária que normalmente são interpretados os livros da Bíblia, vemos que a estrutura está em formato de quiasmo. Ora, o que é um quiasmo? Não vou dar uma aula de literatura neste momento, nem explicar o que é esta estrutura literária, mas de uma forma simples é uma forma que era usada muito antigamente e que é usada muito na Bíblia para destacar a parte mais importante. E a parte mais importante é sempre aquela que estava no centro. Ou seja, um texto começava e depois terminava falando dos mesmos assuntos, a segunda parte com a terceira parte, etc., até chegarmos ao centro, que era a parte mais importante. Era quase como uma seta que apontava para o centro do quiasmo. E todo o livro do Apocalipse é um gigante quiasmo. Se olharmos para o quadro, nós vemos então as relações que existem pelas cores e pela posição que estão. E este livro aponta para o centro. E no centro está o grande conflito e a queda da Babilónia. E como nós vamos ver, esta parte é realmente a parte mais importante do livro do Apocalipse. Outro quadro que nos vai ajudar a entender este livro é o quadro seguinte, que é o diagrama de eventos. Nós podemos, segundo uma interpretação historicista do livro do Apocalipse, estabelecer onde estamos hoje nas visões de Apocalipse. E hoje estamos realmente numa altura muito interessante. É que nós olhamos para o livro de Apocalipse e as 4 primeiras visões estão quase a totalidade no passado. E as 4 últimas visões estão totalmente no futuro para nós.
Ou seja, nós hoje encontramos no centro do quiasmo. Encontramos-nos na parte mais importante da história, segundo o livro de Apocalipse. E nós vamos usar estes esquemas ao longo dos estudos para percebermos em que lado estamos. E quase a concluir, nós então olhamos de uma forma extraordinária. É que nós hoje, tendo metade do livro no passado e metade do livro no futuro, podemos olhar desta forma a introdução e as 4 primeiras visões de João são aquilo que se pode chamar a parte histórica, que pertence maioritariamente ao passado. E as 4 últimas visões e a conclusão nós podemos chamar da parte escatológica, ou seja, da parte referente aos eventos do tempo do fim, que estão no futuro para cada um de nós. E este é um livro extraordinário. Vai permitir ver que o que está escrito neste livro se cumpriu ao longo da história. Nos dá provas suficientes para perceber que o que está escrito para o futuro também se irá cumprir. E por último, nós temos que analisar as visões em si, a sua estrutura. Isto vai nos conseguir dar indicações do que é que cada parte está a referir. É porque quem já leu o Apocalipse percebe claramente que ao ler o Apocalipse de uma forma seguida, vai perceber, então, estava a falar de uma coisa, agora já está a falar de outra, e depois volta a falar de outra, e parece que por vezes fica um bocado confuso. Mas se nós aplicarmos a estrutura interna das visões a cada uma das visões, vai se tornar claro. Porquê? Porque todas as visões, exceto a primeira e a última, têm exatamente a mesma estrutura. Primeiro, tem uma introdução que se passa no céu. Depois tem uma descrição profética que se aplica à história da humanidade. Depois tem um intervalo que muitas vezes não tem a ver com a visão em si. Depois tem outro intervalo, ainda de outro assunto. E depois faz a conclusão profética daquilo que estava a descrever anteriormente. Ok? Perceberam? As 5 partes. Portanto, uma introdução que se passa no céu. Depois uma descrição profética, um intervalo, segundo intervalo e a conclusão profética e a visão se fecha. As únicas exceções são a primeira e a última visão, onde temos apenas a introdução que existe no céu e a descrição profética. Isto vai nos ajudar a perceber quando é que termina uma visão, quando é que começa a outra e quais são as partes que não estão diretamente relacionadas com a visão em si. Olhando para este quadro, temos aqui a descrição então dessa estrutura interna e este quadro vai nos acompanhar também ao longo de todo este estudo. Muito bem, chegamos ao fim deste primeiro episódio. Estabelecemos as bases que vão ser fundamentais para a compreensão deste livro. Vimos exatamente versículo por versículo a introdução do livro do Apocalipse. E espero que estejam tão entusiasmados como eu estou para descobrir as verdades do livro do Apocalipse. Para descobrir a sua personagem principal, que é Jesus Cristo. E para perceber cada um dos símbolos e cada uma das visões que João recebeu da parte de Deus. Como lemos no início, esta mensagem teve a origem no Pai, é sobre Jesus Cristo, foi inspirada pelo Espírito Santo, foi entregue por um anjo a João, mas o destino final sou eu, o destino final és tu. Por isso, aqui reitero o meu convite. Vamos embarcar juntos nesta viagem, na descoberta do livro de Apocalipse. E este programa chama-se Apocalipse Revelado. O meu nome é Ruben Fernandes e será um prazer partilhar consigo o livro de Apocalipse.